Aqui no estúdio da Rádio Cultura, deixa eu fazer o parênteses aqui mais uma vez e ser até repetitivo para o ouvinte da Rádio Cultura de Foz do Iguaçu. Então, nós propomos aqui, com a produção do jornalismo da Rádio Cultura, fazer um debate a respeito da saúde em Foz do Iguaçu. Que a sensação que nós temos é que ela vai muito mal, obrigado. E a constatação que a gente faz é de que ela está muito pior ainda. Ou seja, e aí elas se sucedem em cima de troca da direção da fundação, da troca da diretoria do hospital, e nós fizemos um trabalho aqui, uma entrevista, perdão, com o Ministério Público, e a doutora Sayonara esteve aqui, e também o promotor de justiça, Luiz Marcelo Mafra, que tem por prerrogativas, por função do cargo de promotor de justiça, o Ministério Público ele é obrigado, por lei, estar dentro da fundação, e cabe, então, ao doutor Luiz Mafra a representação do Ministério Público, tanto na fundação, como no cuidado na fiscalização da lei em relação à saúde. E aí nós, conversando, e tivemos ainda um problema seríssimo que afeta todo e qualquer andamento normal, que foi o problema da pandemia, né? O prefeito Chico Brasileiro, ele sempre deu as explicações do porquê das ações que ele adotou em relação à pandemia, preferiu, então, investir no hospital, segundo ele, palavras dele, onde está sentada aqui a secretária, ele, em algumas oportunidades para mim, e aqui para os ouvintes do Contraponto, diz, olha, em resumo, eu preferi pegar o dinheiro que veio, enfim, do Ministério da Saúde e tal, aplicar no hospital, aumentar a capacidade do hospital, sobremaneira nas UTIs, até a gente fez uma brincadeira aqui, né, ou porque ouvintes diziam, poxa, dá para infartar, agora tem UTI e tal, né? Ou seja, que foi melhor equipado. Aí, não no atual administrador, eu particularmente não o conheço pessoalmente, mas não no atual administrador, mas no doutor Amon, né? A versão sobre o andamento do hospital, ele trocou umas 4, 5 vezes, se revelando algumas delas totalmente mentirosas. Aliás, tem que se tomar providência em relação a isso. E acusando lá da administração anterior o que estava acontecendo. Bom, pelo sim, pelo não, semana passada, mas eu conversando com o promotor de justiça, o promotor disse o seguinte, ô Nelson, tem alguns problemas aí que são muito sérios. Por exemplo, é uma questão financeira do hospital, que se acumula, né? O hospital perdeu crédito, a gente sabe disso, não conseguia comprar em alguns fornecedores. Aí o prefeito Chico Brasileiro deu uma remediada na situação, mas inclusive até perguntamos, né, para o governador do estado em relação a isso. Quer dizer, tudo indica que nós estamos criando um início de Santa Casa de Misericórdia lá de tempos idos aqui em Foz do Iguaçu. E aí é o seguinte, quando a gente diz o seguinte, mas é só gestão, o que a gente encontra? Sim, é só muito da gestão, mas não só. Não dá, porque nós temos um hospital municipal, que é regional, que federaliza e, quando não, internacionaliza a sua ação, né, por conta de paraguaios, de argentinos que aqui vêm. Bom, pelo sim, pelo não, então, nessa discussão, nós estamos convidando a Câmara de Vereadores, né? Inclusive, reclamei do presidente, o Ney Patrício, um abraço, Ney, que sempre ouve o programa aqui, mas eu disse, Ney, o teu time de vereador sempre chega atrasado no lance, é sempre bola nas costas, estão sempre atrasados na fiscalização. E também a sociedade organizada que também tem que participar, porque o hospital é nosso, ponto. E se alguém ficar doente, é lá que nós vamos. Nós não vamos no hospital do prefeito tal, do ex-prefeito Y e tal. Nós vamos nesse hospital. E, sobremaneira, por que eu falo do hospital do todo, da saúde quase? Porque é ali que vai desaguar as questões mais agudas e etc., né? Mas aqui está a secretária do município, na área de saúde, ela é fisioterapeuta por formação acadêmica, Jaqueline Tontini, secretária de saúde. Obrigado, Jaqueline, pela tua participação aqui. Seja bem-vinda.
Bom dia a todos os ouvintes. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui para poder falar sobre a saúde, a gestão da saúde, qual é a real situação da saúde no município de Foz do Iguaçu, né? Então, a gente acabou de apresentar na Câmara dos Vereadores o relatório quadrimestral anual. Infelizmente, também com a participação de poucos vereadores na plenária, né, no plenário. Nós apresentamos no Comus, né, que é o controle municipal de saúde, que a gente teve a participação, sim, de todos os conselheiros e a população, aonde a gente pôde esclarecer e fazer a prestação de contas quadrimestral, né? E mostrar os dados e comparar com o primeiro quadrimestre desse ano, com o segundo quadrimestre, com o segundo quadrimestre do ano passado, e, inclusive, esclarecer várias situações levantadas sobre a saúde e informar a população sobre tudo que está sendo planejado e executado no município de Foz do Iguaçu. Eu estou vendo vocês utilizando a máscara, né? Fazendo uso da máscara. Só me matem a curiosidade. E para a gente esclarecer para o ouvinte, nós temos ainda, é um capricho pessoal de cada uma de vocês, ou ainda há um certo risco de nós, o fato de não estarmos com máscara, nós corremos algum risco, secretário? Nós ainda temos um decreto municipal que ele está embasado e amparado por um decreto estadual. Alto lá, o capricho que eu digo é cuidado. Eu sei, isso, cuidado. Eu sei. Eu, no meu caso, hoje eu estou num estado gripal, então, por orientação, né, e recomendação, e é um grande aprendizado que a gente vem da pandemia, é que quando a gente se encontra nesses quadros, o certo e o correto é utilizar a máscara, porque eu não estou me protegendo, eu estou protegendo o próximo das gotículas que eu posso gerar durante a minha fala. Mas ainda nós temos, sim, a necessidade de utilização de máscara em todos os equipamentos da saúde. Então, isso ainda é uma prerrogativa, existe um decreto municipal ao qual quem está dando a assistência quanto o usuário que vai a esses equipamentos para fazer a utilização de máscara. E ela foi recomendada também não só para os sintomas respiratórios, porque hoje a gente tem a monkeypox, que também é transmissível através das gotículas. Então, ela está com essa prerrogativa e a gente, sim, tem alguns casos, né, já foram identificados no município e a nível de Paraná e Brasil. Então, no meu caso, hoje em específico, é por causa de sintoma gripal mesmo. Mas seriam só nos ambientes aí de saúde, nas unidades básicas de saúde, no hospital, nas unidades de pronto atendimento, né? Nesses equipamentos, consultórios médicos, sejam privados ou públicos, a utilização. 11h37, Contraponto da Cultura, Ana Neri, que é diretora administrativa do hospital. Bom dia, Ana. Obrigado pela tua presença aqui. Bom dia. Se você falar mais próximo ao microfone, fica vamos lá. Melhor. Bom dia aos ouvintes da Rádio Cultura. É um prazer estar aqui também pela primeira vez. Grata pelo convite. Me diz uma coisa, é você ou é a Bárbara do setor financeiro do hospital? Fica na tua... Eu assumi há 15 dias a parte administrativa e financeira do hospital. Tá, me conta uma coisa, é exagero? O que tem de verdade do tal da caixa preta, que ninguém sabe quais são as informações financeiras do hospital? Depende do que você diz da caixa preta, né? Até então, assim, tem muitos boatos, muita falação, a gente não sabe de onde realmente são essas fontes que falam, né, da dívida do hospital. Então, como eu estou há 15 dias, estou tentando me situar em relação a essas questões financeiras, mas o que a gente sabe hoje é que o hospital, ele está se mantendo, a gente consegue manter ele, e a gente sabe da questão da dívida que é uma inverdade em relação aos 200 milhões que todo mundo acaba falando, né, secretário? Pois é, tá. Então, qual que seria a verdade em relação a esse quanto? Atualmente, a nossa dívida são 48 milhões. O total da dívida vencida, 48 milhões. Isso, é o que nós temos. Com encargos atrasados também junto nisso? Nós temos 48 milhões do passivo circulante, que seria o de curto prazo. Certo. Né? Aí nós temos o passivo, que seria mais as dívidas de longo prazo, que foram vindo adquiridas desde 2013 para cá, que daí ela é um pouquinho mais, que somando as duas vai dar um total de 140 milhões. Então, eu acho que o que acontece, essa fala, é que talvez eles façam essa junção, tanto do passivo circulante quanto do passivo, daí por isso que eles acabam falando dessa questão de dívida de 200 milhões. Eu quero voltar aqui, eu acho que o Nélio está curioso também nessa questão junto com
com a Jaqueline também. Mas a Bárbara Castro, que é diretora técnica do hospital. Bárbara, obrigado pela tua participação aqui conosco. Obrigada, bom dia. Deixa eu perguntar, vale para as três, mas especialmente talvez para a Ana, que está debruçada em cima dessa questão há 15 dias, que é a seguinte: quando você fala 140, nós estamos aqui falando em torno de 150 milhões. Isso. Inclusive, eu conversando com o deputado Vermelho, com o governador do estado, falei, gente, vocês estão deixando acontecer tudo isso. Quando nós falamos isso, não vai aqui uma crítica, mas o prefeito anterior é que deixou mais. O fato é que o hospital de Foz do Iguaçu tem que pagar para seus credores, seja ele esse débito da esfera fiscal, seja algum fornecedor ou qualquer outro débito, prestação de serviço, entendeu? Independente da rubrica, o fato é que tem esse débito. E tem um passivo circulante em torno de 40 milhões, como a senhora disse aqui para nós. Um dia, seja do cofre da atual gestão ou de futuras gestões, o município vai ter que pagar isso, ou vai se transformar em precatório, discussões intermináveis. O fato é que atrapalha. Existe alguma programação? Então, vamos ficar nesta conta de agora, que atrapalha bastante, que são 40 milhões. É assim, o hospital, desde que eu assumi, pelo convite da Jaqueline, a gente está fazendo uma reestruturação. Essa reestruturação, ela vai desde questão de protocolos para o uso de material de consumo. Eu vou explanar para vocês poderem entender. Então, assim, todo lá é um efeito cascata, né? Então, a gente tenta mensurar a questão dos gastos, do material de consumo, para a gente conseguir realmente ver qual que é o real gasto hoje do hospital em relação a esses materiais e prestações de serviço. Então, o que a gente tem programado hoje? A gente paga o que está no dia, no mês, né? E o que tem sobrado, a gente tem feito o pagamento das dívidas antigas referente ao ano de 2022. É isso que a gente tem tentado. Sobra algum? Olha, nesses meses que nós estamos ali, tem sobrado. A gente conseguiu fazer no mês passado, se não me engano, foram 300 mil, que a gente já conseguiu abater alguma coisa. Esse mês foi 200 mil. E a gente tem por objetivo que isso, com o decorrer do tempo, a gente vai conseguir racionalizar melhor os recursos lá dentro. Eu gostaria de fazer uma colocação aqui, né? Porque eu estou há 6 meses à frente da Secretaria de Saúde e tive a possibilidade, eu falo que é uma oportunidade incrível, de passar 15 dias como diretora-presidente interinamente no Hospital Municipal. E fazer essa imersão foi de fundamental importância. Inclusive, ali a gente atendeu uma recomendação do Ministério Público, né, com relação à substituição do diretor-presidente, que era o Dr. Amon na época. E hoje nós temos, né, o Alessandro Ximenes, que é o diretor-presidente. Desde então, a gente vem trabalhando todo um planejamento, né, toda uma organização dos fluxos, processos e toda a rede, vamos colocar assim, de atendimento dentro do Hospital Municipal. É importante lembrar que a gente tem a consultoria da Albert Einstein, que vem trabalhando desde março desse ano, justamente para a gente otimizar todos esses fluxos e processos e os giros de leito e o processo de compra dentro do Hospital Municipal. Então, todo mês, né, é apresentado para nós, mas eles estão todos os dias trabalhando conosco, qual é o cenário do Hospital Municipal. Então, qual foi a realidade de quando eu assumi a secretaria e pude estar presente no Hospital Municipal? A gente veio de uma situação emergencial de pandemia, ao qual dispensa muitos processos burocráticos, vamos colocar assim, de contratação de prestadores de serviço e da compra de materiais e insumos. E naquele momento foi necessário, senão a gente teria perdido muito mais vidas. Só que a gente tem que retomar e voltar para a realidade, o normal e aquilo que deve ser feito. Então, a Ana Nery, no primeiro momento, ela foi para o Hospital Municipal, especificamente para o setor de compras, né, ao qual a gente vem organizando o setor de contratos, e a gente está formando toda essa equipe com próprias pessoas identificadas dentro do Hospital Municipal e outros das secretarias que são cedidos lá, ou, enfim, outros cargos comissionados que também atendem ali os critérios para que possam somar junto conosco toda essa organização. Então, de fato, hoje o Hospital Municipal tem um custo muito alto, mas nós temos um governador que tem um olhar voltado para o município de Foz do Iguaçu e ele incrementou mais R$1 milhão para o Hospital Municipal. Mês?
mês, R$ 1 milhão mês. Então, ele fez esse incremento antes mesmo, né, da campanha política ali, já vinha essas tratativas e a gente já recebeu a primeira parcela foi no mês de setembro. Então, nós estamos trabalhando muito nesse sentido. Então, quando eu consigo ter um processo organizado de compras e contratos, todas as empresas têm os contratos certinhos, eu poder fazer toda essa questão do processo legal de licitação, de pregão, a gente consegue trabalhar com valores muito melhores no mercado do que eu fazer uma compra direta. Então, o Hospital Municipal está nessa transição. Vamos colocar a Fundação Municipal de Saúde, porque também tem as UPAs. Então, a gente está conseguindo licitar mais, organizar mais esses contratos e, com isso, a gente já consegue obter algumas reduções. E a gente consegue ir pagando essa dívida do hospital. De fato, é uma dívida existente, é uma dívida ao qual a gente reconhece e que a gente também está chamando todos esses prestadores para uma renegociação. E falando, e eles apresentando quais são as dívidas, se são as dívidas que a gente tem identificado e de que forma a gente pode fazer esse pagamento. Então, a gente está nesse processo e nesses 3 meses ao qual a gente teve a mudança da direção do Hospital Municipal, a gente já começa a sentir pequenos reflexos, mas já de melhoria dentro do Hospital Municipal. Isso especificamente com relação às contas, mas a gente vem trabalhando todo o setor assistencial também, todo o dimensionamento das equipes, todo o fluxo e todo o processo lá, para que a gente tenha a melhoria em todos os sentidos. Nelson, deixa eu aproveitar, acho que, e só para confirmar, Ana, você disse que o passivo circulante é de 48 milhões, é isso, né? Isso. E também disse que tem muitos boatos e que Sim. acaba tendo. Me parece que quando tem muitos boatos, do outro lado falta alguma informação um pouco mais transparente, para que se evite os boatos. E aí aproveito a tua informação, você diz 48 milhões de passivo circulante. O Abel Lopes, que é o presidente do Conselho Fiscal da Fundação, mandou aqui agorinha dizendo assim, estou com o balancete na mão, mandou foto aqui, cópia do balancete, dizendo 31 de julho o passivo circulante é de 85 milhões. E aí diz, olha, e tem muita coisa não lançada, dívidas, aquela questão de uma ação que teve lá de alguns direitos trabalhistas, em torno de 45 milhões não estão lançados nisso, e outras dívidas trabalhistas, 48 ou 85. Sabe, o tempo inteiro a gente tem informações muito desencontradas. Por onde ter a verdade verdadeira dos números? Só antes da Ana Nery responder, eu gostaria de falar que a gente teve a nossa reunião do Conselho Curador na quinta-feira passada. E, inclusive, eu não sei se o seu Abel já recebeu, mas ele vai receber. Nós vamos ter a nossa reunião ordinária, nós vamos ter no mês de novembro, mas nós vamos ter no mês de dezembro. Salvo engano, a data é 1º de dezembro. E a gente convidou justamente o Conselho Fiscal para fazer a prestação de contas no Conselho Curador. E para se reunir e informar e prestar essas contas, porque a gente quer transparência, a gente quer clareza, né? Então, que faça essa apresentação, que o Conselho Fiscal sempre esteja junto e andando lado a lado com o Conselho Curador. Sim, porque nós queremos ter essas situações bem apontadas para nós, né? E para a gente poder fazer todas as tomadas de decisão necessárias. Então, agora eu passo para a Dana Nery, que ela pode esclarecer ali que ela está com os números. Tá, mas só para colocar, Jaqueline, esses dados são do balancete que é da Fundação. Mas ela está com o balancete ali também. Então, assim, hoje eu procurei o pessoal do financeiro com os contadores ali da Fundação e eles me passaram aqui um pequeno resumo em relação a isso. Então, até que a gente vamos por partes aqui. O passivo não circulante hoje do hospital está em 53 milhões, certo? Se nós esmiuçarmos isso daqui certinho, então a gente sabe que a gente tem de processos... Com a informação do PASCO. Processos civis e trabalhistas, nós temos 12 milhões e 800, tá? Parcelamentos, que seriam os impostos, né? Nós temos 21 milhões e 700. Fornecedores, nós temos 7 milhões e 800. E temos 11 milhões que seriam dos convênios, que seriam os convênios que pode ser da Itaipu, do Estado. Então, esse é o nosso passivo. Ana, o número de 7 é referente a quê? 7 milhões? São fornecedores. Fornecedores, isso. Tá. Né? Prestação de serviço, certo, insumos, certo. Enfim. E nós temos daí essa questão dos convênios que fecha ali em 11 milhões e 400, certo? Esse é o balancete que eles me passaram, reduzido ali, para a gente poder apresentar aqui para vocês.
Deixa eu só colocar aqui uma coisa. Nossa, tem tanta coisa. Aqui é conversa para a gente perder o ônibus. Mas eu quero que vocês me digam alguma coisa, qualquer uma das nossas convidadas aqui, das três, é o seguinte. Eu estou de posse aqui, até pedi, eu falei, Cida, traz a lista, que é uma curiosidade que eu tenho. Esse sem fim de gente esperando em listas para consulta, pós-consulta, aguardando cirurgia e tal. Hoje pela manhã, agora, segundos antes de vocês entrarem aqui, uma senhora de 67 anos de idade, por favor, recupera o nome dela para mim aí, Félix. Uma senhora que mora no Três Lagoas, 67 anos de idade, uma chuva torrencial, mais de 200 pessoas na fila, a dona Albertina, de 67 anos de idade, e ela disse o seguinte, todas as pessoas na fila lá fora, aguardando, umas com guarda-chuva, outras sem guarda-chuva, aqui no centro da cidade. Isso é um pecado. Isso é um pecado. Isso não pode acontecer. Hoje pela manhã, agora pela manhã, em acontecendo, não pode acontecer. Nós tivemos a semana passada uma senhora que cai dentro de uma unidade de saúde, ela tem problemas ósseos, ela tem pinos, etc., entendeu? E fazia 15 dias, ela caiu dentro do posto de saúde. Diz, não, a senhora vai ter que esperar para a senhora fazer uma consulta. E fazia mais de 15 dias que ela não conseguia marcar a consulta. Mas apenas para a gente dizer isso. O que vocês têm a dizer isso? O Ministério Público, o doutor Mafra me falava que tinha uma pessoa, até um menor, aguardando em torno de 39 dias, 40 dias numa UPA para ser removido para o hospital. Alguém pode dizer alguma coisa desse sentido? Eu estou falando coisa que promotor de justiça está exatamente. Aqui eu vou deixar com relação a esse paciente, transferência de UPA, como que funciona o fluxo hospital municipal para a doutora Bárbara falar. Só vou falar um pouquinho aí das consultas e cirurgias que você vem colocando, né? De fato, se aconteceu essa situação hoje com essa senhora que ela estava na chuva, eu acredito que quando fala no centro de cidade, deve ser no centro especializado médico, né? Isso, exatamente. Nós temos até uma recepção bem grande, mas nós temos um volume de atendimentos lá, né? Porque nós temos 14 consultórios funcionando ao mesmo tempo. Então, eu vou pedir até a Fátima, minha assessora de comunicação, verificar essa informação, eu vou verificar junto à diretora e a coordenadora do serviço, né, que de fato isso não pode acontecer, é um absurdo. Então, a gente tem que conseguir acolher todos esses pacientes para um local coberto, né, e dar vazão ali aos processos. Até porque quem já Secretária, ela disse o seguinte, tinha gente muito mais velha que eu. Sim. Aí eu falei, mas que idade tem a senhora? 67 anos. O muito mais velho passou de 75, Sim, 80 anos. Até porque o idoso tem uma prioridade, né, por lei. E assim, quem já foi lá no Centro de Especialidades Médicas sabe que todo consultório, ele tem uma antessala, ao qual os pacientes ficam aguardando. Salvo engano, consegue ficar em torno de 6 pacientes lá. Então, é uma questão de organização, que isso eu já vou tomar providências e já vou verificar essa situação que aconteceu. Até porque nós estamos muito atípico aqui no município de Foz do Iguaçu, nem parece que nós estamos em outubro, estamos de casaco, chovendo muito, né? Então, assim, a gente tem que estar preparado para todas as situações, né? Então, se de fato isso aconteceu, a gente vai tomar essas providências, né? E verificar e orientar não só esse equipamento de saúde, assim como todos, né? No caso específico, era marcação de consulta. Peraí. Veja, quando o assunto rende e tal, teve um diretor de hospital que a gente conversava com ele 2 horas e não ouvia nem sim nem não da boca dele. Agora a gente está ouvindo explicações aqui. É verdade. Não, eu vou resolver o problema do hospital. Vou cortar as quentinhas lá da gurizada da Unila e vou fazer um posto. Tá bom. Ana, essa questão da fila, e eu vou dizer para ti, eu vou ter que te dar 4 minutos, porque daí eu tenho que encerrar o programa, senão a Justiça Eleitoral multa tudo nós aqui. Sim, sobre a pergunta que o senhor disse da criança que ficou 40 dias na UPA, como acontece o fluxo? A criança chega na UPA, é solicitado vaga via RP, tá? E assim entra essa solicitação de vaga via RP, onde nós temos o NIR, que é o Núcleo Interno de Regulação de Leitos dentro do hospital. Geralmente, quando tem qualquer criança dentro da tela, nós fazemos tudo para que essa criança vá o mais rápido possível para dentro do hospital. Nós temos hoje 22 leitos na pediatria e quando há necessidade, nós procuramos abrir os 2 extras devido ao espaço físico, tá? Que a gente consegue abrir mais 2 leitos extras. Eu desconheço, tá? Antes de ser diretora técnica, eu trabalhava no Núcleo Interno de Regulação. Então, nossa prioridade, que eu também tenho 2 filhos, é sempre priorizar a criança, né, quando tem uma criança dentro da UPA, para trazer o mais rápido. Então, acredito que o que aconteceu nesse de 40 dias?
Provavelmente essa criança deu entrada na UPA, foi solicitado vaga e foi cancelado, tá? Só que não deram baixa do sistema. Porque não tem... Entendi. Desde... Fisicamente não existe esse internamento. Porque assim, para você puxar dados do RP, existem vários filtros, tá? Que você consegue filtrar. Solicitações canceladas, porém às vezes não foi dado baixa. Desde que eu estou na diretoria técnica e desde que eu estava no NIR, tá? No Núcleo Interno de Regulação, nunca ocorreu de nenhuma criança ficar 40 dias na UPA aguardando vaga. Isso eu posso confirmar e tenho certeza disso. Gente, olha, eu quero fazer uma constatação aqui. Eu me perdoo por não tê-la chamado mais tempo, mas se comprometam comigo, por favor. Tem muita gente ouvindo, inclusive o promotor aqui faz uma observação. No decorrer aqui da semana a gente vai conversar sobre isso. Eu sou sincero em dizer que eu estou vendo uma equipe aqui com vontade de falar a verdade sobre o hospital, tá? E eu tenho que fazer o reconhecimento. Isso poderia ter começado há 5 anos. Se a gente tivesse começado há 5 anos, esse mês sobrou 200, aquele mês sobrou 300, daqui a pouco falta não sei quanto e tal, e aí nós vamos nos socorrendo, vamos ver onde é que nós vamos buscar dinheiro. O fato é que hoje fornecedores, o que implica no funcionamento do dia a dia do hospital, em torno de 18, 19 milhões de reais aí, porque com imposto ou com alguma outra coisa dá para se, né, readequar um pagamento a longo prazo e essa linguagem de contabilidade aí, se fosse os ativos, seria circulante a longo prazo, no caixa, não sei o que e tal, enquanto o passivo também tem lá suas definições, né? Eu quero te agradecer muito, secretário, eu quero desejar sucesso para vocês, não esgota o assunto, me prometam, por favor, de voltar aqui. Aqui tem muita gente. Para Jaqueline, para Ana Nery, obrigado, viu, diretora, por estar aqui. Quero também agradecer muito a participação da Bárbara Castro, que é diretora técnica do hospital, obrigado. Gente, vamos ver se a gente faz uma discussão e essa sociedade entra com tudo para ajudar a resolver esse problema. Não é um problema, esse ou aquele e tal. O fato é que a gente vem aqui constatando isso. Infelizmente tivemos sim a pandemia, Mas, caramba, não dá, gente, não dá para nós, como uma cidade como Foz do Iguaçu, muitas vezes tratar a saúde com polícia. Tem que ir lá no promotor. O promotor recebeu a visita de 1.210 pessoas, 1.300 pessoas esse ano, reclamando, protocolando, assinando, fazendo reclamação, fora os telefonemas, pedido de informações, etc. É ruim isso. Né? É ruim, porque me parece ser a última das instâncias que alguém está doentado. Não sai de casa pensando em saúde para e parar na delegacia de polícia ou Ministério Público. Não me parece isso. O doutor Luiz Mafra, inclusive, disse que também estava na fila hoje pela manhã, lá no SEM, que foi lá e verificou a existência dessa fila. Obrigado, gente. Que pena que terminou o programa. Acabou literalmente. 30 segundos. Eu gostaria de agradecer, falar que a gente está à disposição, a gente vem trabalhando muito fortemente mesmo e montando uma equipe aí. Eu queria agradecer a Ana Nery, a doutora Bárbara por estar aqui comigo, assim como toda a equipe da Secretaria de Saúde. E quando precisar, para nós é uma oportunidade de informação e esclarecimento também. Mostrar todo o nosso planejamento, todo o nosso trabalho que a gente vem desenvolvendo aqui para a população, para o usuário de Foz do Iguaçu. Lembrando, gente, o nosso objetivo, sim, é o usuário, que ele seja bem atendido, com atendimento de qualidade e humanizado. Vamos ouvir o Lula e o Bolsonaro para dizer o que eles vão fazer por Foz do Iguaçu também. E amanhã a gente volta com o Contraponto da Cultura. A Rádio Cultura apresentou Contraponto, a voz do povo. Oferecimento: conte com o crédito rural 360 graus da Cressol. Crédito para quem nunca para. Somos feitos de informação. Somos feitos de notícia e